Olá, meu irmão, olá, minha irmã aí do Facebook. Hoje eu quero fazer um comentário sobre esse livro aqui, ó, do Dr. Augusto Cury, tá? É o homem mais feliz da história, tá bom? É um livro que o Dr. Augusto Cury vai usar um personagem, né? E ele vai falar sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, tá? Vou colocar de novo aqui. Compre esse livro, leia, ele é muito fácil, né? E é muito profunda o seu ensino. Gente, antes de mais nada, deixa eu falar um pouco sobre a contribuição do Dr. Augusto para a teologia. Certo? A teologia, há 2000 anos, ela vem falando sobre... Né, existe uma matéria dentro da teologia chamada Cristologia, que fala sobre a pessoa de Cristo, né? A pessoa de Cristo, a sua parte divina, a sua parte humana, certo? Mas a maior contribuição do Dr. Augusto Cury foi para a parte humana, o ser humano chamado Jesus, certo? Então, os médicos, quando eles vão estudar um organismo, por exemplo, o cardiologista, ele estuda o coração bom, certo? Para ter uma referência de um coração doente, né? Lá o médico do pulmão, né, estuda um pulmão sadio, e aí ele vai saber diagnosticar os pulmões, né, um pulmão doente, né, um pulmão com uma patologia, né, uma linguagem técnica. Ok? Então tudo tem que ter referência do bom, do objeto bom, da coisa perfeita, para poder analisar um objeto imperfeito, um objeto doente. Mas os nossos amigos, nossos profissionais da área da saúde mental, né, os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, os psicólogos, certo? Esse pessoal, esses nossos profissionais estão um pouco em desvantagem. Por quê? Porque eles não têm uma mente perfeita, uma mente sadia como referência para se estudar. E como você vai diagnosticar uma pessoa perfeita sem a referência perfeita? Porque para nós cristãos, se você não é, não tem problema, não vamos discutir, certo? Mas você que é cristão, que acredita na palavra, a mente perfeita, a mente criada com perfeição, sem anomalias, era a mente de Adão antes da queda. Certo? Aquela mente, a mente de Adão, a mente de Eva antes da queda. Vem a queda, o pecado entra na cronologia da história da humanidade e o pecado distorce a nossa psique. Nossa psique não é mais como a psique de Adão antes da queda, não é mais como ela foi projetada, certo? A gente tem aí uma mente que a gente acha que é normal, certo? Mas ela já está danificada nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas inclinações, certo? Na sua estrutura, não é? Então tá toda confusa, né? A mente humana realmente é um objeto de estudo. Por isso nós não temos uma escola de psicologia somente, só uma opinião, certo? Você leva uma pessoa com um transtorno, você leva ela para um psicólogo, para um terapeuta, um psiquiatra, né? A mesma pessoa, se você levar para a China, vai ter um diagnóstico, se você levar para o Canadá, vai ter outro diagnóstico, se levar para a Índia, vai ter outro, e assim, né? As opiniões são divergentes, certo? Logicamente, que eu não estou aqui desconstruindo ou desfazendo dos nossos profissionais da área de saúde mental, certo? A base, a estrutura do conhecimento está com eles. Se você precisar, por favor, vá a um profissional de saúde mental, se caso precisar, tá? Não é vergonha procurar um psicólogo ou um psiquiatra, tá bom? Eles são importantíssimos. O que eu estou dizendo aqui é que eles e ninguém tem uma mente perfeita, um referencial de mente humana perfeita para poder dizer assim, comparar, não é? Nós não tínhamos, até que o doutor Augusto Cury, sendo ateu, ele vai estudar a pessoa de Cristo, a psique de Cristo, ele vai estudar o comportamento e as palavras de Cristo, e estudando, ele era ateu, e estudando Cristo, ele descobre como funciona uma mente humana saudável, como um ser humano saudável reage aos ambientes estressantes, às agressões verbais estressantes, como um ser humano saudável tem que reagir, tem que interagir, tem que viver, como um ser humano saudável encara a vida, encara a morte, encara o sofrimento, certo? Augusto Cury, ao estudar Jesus, ele descobre o referencial de um ser humano saudável nas emoções.
gestor do seu eu, gestor das suas emoções, alguém que não é liderado de fora para dentro, mas se autolidera, sabe? Então tem toda uma descoberta, não é, que jamais houve alguém que analisasse com tanta perfeição a grandiosidade, né, a maravilha, o esplendor, a coisa fantástica que foi o ser humano Jesus, certo? Não estou nem falando da teologia, das propostas, da mensagem, mas a pessoa de Cristo como um homem completo, perfeito de paciência. Ele era perfeito de inteligência, ele era perfeito de sabedoria, ele era perfeito emocionalmente, ele era perfeito em amor, ele era perfeito em humor, ele era perfeito em ironia, ele era perfeito em todos os valores que a gente pensa, né? Ele era o ser humano padrão. Que coisa maravilhosa. O homem perfeito. E ele se converte ao cristianismo. Augusto Cury se converte ao cristianismo. Por quê? Porque, logicamente, todos os fundadores de religiões, né, como Buda, Maomé, como outros, eles fundaram as suas religiões, né, morreram e estão enterrados. Jesus, ele ensinou, ele operou milagres, ele morre, mas ele ressuscita. Ele ressuscitou, provando ser quem ele disse que ele era. E ele envia depois o seu Espírito, certo? Também provando ser o Deus, que além de se revelar, vem pelo Espírito para dar a experiência na alma humana da verdade e das verdades sobre Deus. Gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, nesse livro aqui, ele vai falar, certo, sobre o Sermão do Monte, né? Sobre as bem-aventuranças, né? E ele vai relatar aqui que a felicidade não está no ter, mas no ser, né? No ser humilde, no ser paciente, no ser pacífico, né? Na pessoa procurar a pacificação, nos valores, né? Que o Sermão do Monte, a mensagem do Sermão do Monte nos traz. Então, gente, isso aqui é maravilhoso, certo? É a ótica, logicamente que ele vai falar um pouco daquilo que ele descobriu, das suas teses, né? Do pensamento acelerado, do pensamento antidialético, do pensamento imaginário, certo? Então ele vai aqui, é um livro muito, muito bom para quem trabalha com aconselhamento pastoral, para quem trabalha com liderança de jovens, para quem trabalha com casais, para quem trabalha com pessoas, né? Com pessoas, tá bom? Então fica aqui a dica de leitura, tá bom? Então eu vou estar de vez em quando aqui no Facebook, nessa época de pandemia, vou estar falando algumas coisas, né? Colocando algumas dicas de leitura. Mas eu quero finalizar o seguinte, que estar longe de Deus, né? Estar longe de Deus, não é quem está fora de uma igreja somente, né? Não é quem não está... sei lá, me foge agora na mente as coisas, né? De vez em quando, entendeu? Mas estar longe de Deus é quem está longe de se parecer com Cristo, de se comportar com Cristo. Estar longe de Deus a pessoa que está longe de Deus, ela está longe porque ela não está vendo a vida como Cristo via a vida. Não está tendo os valores que Cristo tinha. E isso é estar longe de Deus, tá, gente? A gente não pode se enganar, se auto-enganar. Estar longe de Deus é não amar as pessoas como Cristo amava. Estar longe de Deus é não valorizar a vida, não valorizar o perdão, não valorizar a reconciliação como Cristo valorizava. Estar longe de Deus é não dar valor, é não colocar o dinheiro no lugar que ele tem que estar, como Cristo colocava. Né? Estar longe de Deus é não valorizar a segunda chance, é não valorizar os perdidos, não ter empatia, não ter misericórdia como Cristo tinha. Então, gente, estar longe de Deus é estar longe do comportamento, de como Cristo se comportava, de como Cristo olhava a necessidade humana, a necessidade, a fome da alma humana, sabe? Então, Augusto Cury, ele vem trazer luz para o campo da teologia sobre a humanidade de Cristo e sobre a necessidade
da gente se parecer com o Cristo homem. Com Cristo homem, porque o Cristo Deus é impossível. Cristo Deus é Cristo Deus, mas o Cristo homem é o padrão da humanidade. Aí ele vai dizer que a raça humana está doente porque a tecnologia, porque os bens de consumo, porque nós estamos nos afastando desse padrão de ser humano perfeito, desse padrão, só esse padrão, só através desse padrão, o ser humano pode ser feliz. Olha, eu não estou falando de religião, não estou falando de doutrina bíblica, eu poderia até estar falando sobre isso, eu poderia até estar pregando salvação para você, certo? No modelo cristão, uma outra hora eu faço isso, mas eu estou falando desse livro aqui, eu estou falando desse autor, eu estou falando sobre estar longe de Deus, é estar longe de se parecer e de se assemelhar à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certo, gente? E, assim, é muito lindo, é muito maravilhoso quando a gente começa a estudar essas coisas e ver essas coisas e ver que esse Deus, ele se revela, né? Deus se revela em Cristo. A gente percebe que Deus é mais humano. Como disse Atanásio, não houve subtração em Deus na revelação de Cristo, mas houve adição da humanidade. Certo? Quando Filipe pergunta assim, Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. E Jesus disse, Filipe, eu estou tanto tempo convosco, você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus está falando sobre... Jesus está manifestando a humanidade de Deus, de como Deus é tão humano. Ele se tornou humano, certo? Ele se torna humano para revelar o seu amor, o seu carinho, a sua vontade de estar perto de nós, de estar conosco, de nos ajudar, de nos salvar, de nos libertar. Isso é maravilhoso, gente. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com rituais, não tem nada a ver com estruturas religiosas, sabe? Isso é fantástico, sabe? Isso é confortador, libertador, sabe? Jesus, a expressa imagem do Deus invisível, como disse o apóstolo Paulo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Né? Ele é a máxima revelação de Deus para a humanidade. Ele é a própria palavra, a ideia e a vontade de Deus encarnada em uma só pessoa. Isso jamais aconteceu na história. Ele é o homem que divide a história entre antes e depois da história. Certo? A gente pensar em Cristo, gente, é uma verdade louca que não dá para você ficar pensando. Um homem que dividiu a história, certo? Um homem que disse, ninguém vem a Deus se não for por mim. Um homem que disse assim, olha, todos os profetas, todos os religiosos apontavam o Deus deles. Olha, Maomé disse, vão até lá, certo? Buda dizia, vocês precisam de chegar a um nível mais... Não, Jesus disse, vinde a mim. Quem tem sede, venha a mim e beba, e eu lhe darei da água da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele convida, não é a raça humana vir até ele, certo? As pessoas, existiam vários sábios que oravam por doenças, ele curava, dando uma palavra, ele expulsava demônios, dando uma ordem. Gente, é incrível, a pessoa de Cristo é incrível. Então, Cristo disse quem ele realmente disse que era. Ele era Deus encarnado. Certo? Ele era Deus encarnado. Deus se revela em Cristo. E o que ele pede da gente? Ele pede arrependimento. Arrependimento. E pede fé. Arrependimento e fé. O que é arrependimento? É a gente se reconhecer como pecador, como insuficiente, como meros mortais que nós somos, certo? O que é que eu sou, o que é que você é, o que é que nós somos? Meros mortais. Está aí o coronavírus aí, tirando a vida de todo mundo, né? O que separa a gente do outro lado da eternidade é um batimento cardíaco. Nosso coração para e a gente não é mais nada. Então, essa condição de limitado, de pecador, de defeituoso, sabe? A gente, né? Ele pede isso, arrependei-vos. Ou seja, reconheça que você precisa de Deus, precisa de mim. É essa a mensagem de Cristo. E você crê em mim. E você se submeta à minha vontade. É essa a mensagem que Cristo dá. E você me siga, e você vem e me segue, né? Me honre, me aceite,
Me confesse, sabe? Faça uma escolha. Faça uma escolha. É uma escolha. Então, a vida a gente vive escolhendo, não é verdade? A vida todo tempo está escolhendo. Então, cristianismo, ser cristão é uma escolha. Eu escolhi ser cristão, eu escolhi servir a esse Cristo, mesmo defeituoso como eu sou, falho, eu escolhi servir a esse Cristo. Eu escolhi, né, me submeter a Ele, eu escolhi me arrepender. Graças a Deus eu encontrei sentido para a minha vida, graças a Deus eu encontrei a paz que eu precisava e graças a eles eu encontrei a alegria da salvação, a alegria, o prazer de viver, eu encontrei, certo? E é isso que ele pede, só isso. Está aqui a dica de leitura, tá? Ele vai falar de Cristo, ele vai falar sobre o verdadeiro o homem como referência que é Cristo, tá bom? Fica aqui a dica de leitura desse seu amigo, Gerson Eliseu. Um beijo no coração, que Deus te abençoe.